Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 13 do mês de janeiro do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 29 de Tevet do ano 5781. Ao pôr do sol de hoje nós estaremos adentrando no novo mês, é o mês de Shevat, é o nosso Rosh Chodesh. Então, a partir do pôr do sol de hoje, nós estaremos então iniciando o nosso novo mês. Agradecemos a Hashem de estarmos juntos em A Tarde com a Torá. Vocês acabaram de ouvir aí, né? Os barulhos das maritacas, né? Elas já voaram, mas vocês acabaram de ouvir aí o barulho das maritacas, os pardais que estão aí cantarolando. Então a nossa live ela é bem ecológica, né? Tem os nossos pássaros aqui livres e sempre estão cantando por aqui nas nossas lives. Por que nós estamos dando um enfoque sobre os pássaros aqui? Daqui a pouco você vai ter a resposta. Qual o significado de nós estarmos falando sobre os pássaros aqui, ok? Então nós estamos no nosso A Tarde com a Torá, nosso encontro diário, e a nossa leitura diária da nossa Parashá, com as porções semanais e com as leituras diárias. Nós estamos então no nosso quarto dia, e portanto vamos ter a nossa quarta aliá daqui a pouquinho, ok? Como nós estamos aí nos preparando para entrarmos no nosso novo mês, então vamos para a gota de sabedoria do nosso Rebbe, e hoje nós vamos somar, né, a gota de sabedoria do nosso Rebbe com a sabedoria do Rebbe Nachman de Breslev, né, sobre o que ele nos fala aqui. Uma somatória de sabedorias, uma somatória de conhecimentos, para que nós possamos estarmos aí aprendendo e no nosso cotidiano estarmos executando, obedecendo, fazendo aquilo que é agradável aos olhos do Todo-Poderoso, que traz para nós, sem sombra de dúvidas, bênçãos sobre bênçãos, né? Estamos aí com a Berenice Altafine, lá de Campo Grande, Mato Grosso. Já estamos com saudades de vocês, né? A família, né? Cássio e Berenice Altafine, com as suas duas filhas, Cassiane e Beatriz, tiveram aqui duas passagens conosco, dois momentos, né? Que participaram aqui na nossa live presencial. E agora já retornaram aí das suas férias, e foi muito bom a passagem deles por aqui, e o casal com as suas filhas abriram, né, o precedente para que outros possam passar por aqui e estar conosco aí, né, na nossa A Tarde com a Torá também, né? Então louvamos o Eterno por essa família e por todos aqueles que têm somado conosco em A Tarde com a Torá, e que nós possamos aí juntos estarmos crescendo no entendimento, no conhecimento, na sabedoria de Hashem, para que nós possamos estar cumprindo a nossa missão, preparando o mundo para ser o lar de Deus, e também, ombro a ombro com os judeus, estarmos aí levando em frente o conhecimento da unidade, da unicidade de Hashem, o único Deus, o único Salvador, e em todas as coisas possamos sempre estarmos exaltando o nosso único Deus, o Todo-Poderoso. Vamos também, né, para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe, que diz assim: há muitos tipos de barreiras, as de dentro e as de fora. Barreiras entre pessoas, barreiras que o impedem de fazer coisas boas, barreiras de sua própria cabeça e de suas hesitações. Há as barreiras que existem simplesmente porque você é um ser limitado. Mas há
existe, sem sombra de dúvidas, algo que pode romper todas as barreiras. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz que a alegria rompe todas as barreiras. Então, qual é a forma de nós rompermos todas as barreiras? Há barreiras de dentro e de fora, há barreiras entre pessoas, barreiras que impedem de se fazer coisas boas, barreiras da sua própria cabeça e de suas hesitações, dúvidas e coisas semelhantes. E há barreiras porque elas são de uma certa forma até naturais, porque somos seres limitados e criamos barreiras aonde não existe. Lembra daquele ditado em que as pessoas transformam um copo d'água numa tempestade, né? Pessoas que transformam formigas em elefantes e por aí afora vai? São essas ditas cujas de barreiras, mas há realmente um remédio para essas barreiras. Há realmente algo que pode romper essas barreiras, e é exatamente a alegria. A alegria rompe todas as barreiras. Por isso, você que é monoteísta, você não pode ser um taciturno. O que é um taciturno? É aquele que vive cabisbaixo, sempre triste, sempre choramingando, sempre cheio de mimimi, entendeu? Então, rompa estas barreiras com a alegria. A alegria da Torá, a alegria de Salmos, a alegria de ser filho do Altíssimo, a alegria de estar somando com o povo escolhido, os judeus, o povo de Israel, para juntos cumprirmos uma grande missão, e uma missão maravilhosa, que é preparar o mundo para ser o lar de Deus. Isso já é motivo de sobra para você se alegrar, porque você faz parte, junto com o povo escolhido, a menina dos olhos de Deus, faz parte desta missão grandiosa de transformar o mundo no lar de Deus. Por isso, não perca tempo, seja alegre, seja feliz, certo? Né? Outro dia nós falamos, dá um tapa, né? Dá um tapa na tristeza e por aí afora vai, ok? Então, Anadir, Donária, Berenice e Luciana e quem mais está conosco aí nessa tarde aí, vamos dar um tapa na tristeza, nas barreiras, e vamos ser felizes. Felicidade, sermos alegres, também é uma forma de nós testemunharmos, testificarmos, é uma das formas de nós exalarmos que em nós habita a Torá, que em nós habita a Shekhinah do Todo-Poderoso. Então, por isso, vamos romper essas barreiras, ok? O nosso Rebbe Nachman de Breslev, ele nos fala alguma coisa semelhante sobre a mitzvah da alegria. Ele nos fala que a mitzvah da alegria, o mandamento da alegria, ela está registrada na lição 24 do Likutei Moharan, na parte 2. Então assim, o nosso Rebbe Nachman de Breslev diz assim: é uma grande mitzvah estar sempre alegre e se esforçar ao máximo para afastar a tristeza e a depressão. A tristeza e a depressão são barreiras. E dessa forma, o que acontece? Então você precisa romper essas barreiras. Como que você vai dar um tapa na depressão e na tristeza? Alegria. A alegria rompe essas barreiras aqui. Marcos Santos de Adélia, né? Também está conosco aí. Aí, Marcos, vamos dar um tapa na depressão e na tristeza, né? Nas adversidades, nos adversários, e vamos jogar para lá essas barreiras, e a alegria vem vencer as coisas, né? O nosso Rebbe Nachman de Breslev ainda diz: há 10 tipos de melodia que simbolizam alegria, como está escrito em Tehillim, Salmo 92, versos 4 e 5. Sobre o instrumento de 10 cordas, pois você, Deus, fez-me alegre com os seus atos, né? Então, há 10 tipos de melodias e 10 tipos de melodias que trazem linguagens que nós conhecemos muito bem em livros de salmos.
Por isso, uma das coisas importantes para nós é o livro de Salmos, para termos essa alegria. Então lá nós encontramos, né, por exemplo, exemplos de 10 tipos de melodia. Nós, quando lemos Salmos, recitamos Salmos, nós sempre encontramos lá palavras que dizem cântico, bem-aventurado, bênção, melodia, né, louvai, exaltai e por aí afora vai. Então, esses 10 tipos de melodia penetram nos 10 tipos de pulsos e os sustentam. De acordo com a Kabbalah, a força vital flui no corpo, ritmicamente, de acordo com os 10 padrões relacionados aos 10 tipos de pontuação da língua hebraica. Portanto, quando há uma deterioração e falha na alegria, que é equivalente aos 10 tipos de melodia, os 10 tipos de pulsos tornam-se irregulares, devido ao dano nos 10 tipos de melodia, que são a alegria. Causam dessa forma esse ritmo fora da melodia, fora do ritmo, né, esse pulsar que traz o descontrole em todo o nosso ser. Então eles causam o quê? Doenças, uma vez que todos os tipos de doenças são contidos nos 10 tipos de pulsos. Similarmente, todos os tipos de melodia estão contidos nos 10 tipos de melodia. As doenças surgem de acordo com a ruína da alegria e da melodia. Médicos eminentes discorreram extensamente sobre isso, que toda doença é causada por depressão e tristeza, e a alegria é o grande remédio. Então, a alegria, ela é a grande sintonia para fazer cair principalmente por terra o quê? Todo tipo de doença, principalmente aquelas que trazem o quê? Tristeza e depressão. Silvio Carlos Sepp é o nosso mestre, o nosso professor de técnica e segurança do trabalho. Shalom, shalom ao senhor e toda a casa. Muito bom estar aqui vendo a presença do nosso mestre aí, o nosso professor Silvio Carlos na ETEC de Bauru. Shalom, shalom. Então, segundo o nosso Rebbe, Nachman de Breslev, ele fala que a grande arma que nós possuímos, o grande remédio que nós possuímos para vencermos realmente as doenças é exatamente a alegria. E já foi provado cientificamente que todo tratamento médico, quando ele é acompanhado de algo que estimula o paciente com alegria, a recuperação dele é mais rápida. Então isso já está provado, inclusive cientificamente. Também outra coisa que nós aprendemos a ouvir, diz assim, quando você fica nervoso, você injeta veneno nas suas correntes sanguíneas. Ou seja, quando a pessoa ela deixa a alegria de lado e coloca a raiva, o mau humor, dessa forma ela está injetando nas suas correntes sanguíneas a famosa adrenalina. E provado cientificamente que a adrenalina é um veneno no corpo humano. Penetra nas correntes sanguíneas esse veneno e faz com que a pessoa se torne uma pessoa emburrada, triste, melancólica, uma pessoa nervosa, né? Aquela pessoa que antes de você chegar perto dela, o coice dela já te atingiu lá atrás, entendeu? Então a adrenalina, ela traz sangue na corrente sanguínea, veneno na corrente sanguínea e faz com que a pessoa se torne doente. A alegria, ela é o antídoto. Por isso, use o antídoto no dia a dia e você verá que a sua vida ficará bem melhor. Principalmente, né, não só com a leitura e o estudo de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas acima de tudo, nós, como não judeus, precisamos aí recitar salmos diariamente, porque salmos é o remédio da alegria para nós podermos estar vencendo essas barreiras. Ainda o nosso Rebbe, Nachman de Breslev,
ele fala assim: no futuro a alegria irá crescer tremendamente. Por essa razão, nossos sábios de abençoada memória disseram: no futuro Deus será o cabeça da roda dos justos nos dias do porvir. Ou seja, ele fará com que a roda de dança, aqui no hebraico tem uma expressão que diz assim, rolar, que traduzido é roda. Então, a roda, lembra quando, não sei se quantos, né, brincaram de a roda de ciranda, de danças na sua infância, né? Então juntava os vizinhos, as crianças da vizinhança, iam para o meio da rua e ali formavam uma grande roda e dançávamos, cantávamos, nos alegrávamos, né? Nesse tempo, né, os vizinhos era como uma família, todos se conheciam, né? Os familiares se conheciam, havia uma grande amizade, as crianças, os pais se reuniam ali na frente das suas casas para verem as crianças, né, se reunirem no meio da rua e dessa forma faziam o quê? Uma grande roda e brincavam, pulavam, dançavam, né? Havia uma grande alegria, né? A vizinhança era como se fosse uma família e dessa forma acontecia o quê? Não havia inimizades, não havia vizinhança, né? Falando mal do vizinho, fofocando da vida do vizinho. Por quê? Porque éramos uma grande família, né? E infelizmente o tempo se modernizou e coisas simples foram abandonadas lá atrás. Então aqui o nosso Rebbe, Nachman de Breslev, ele está dizendo sobre essa questão, que no futuro, segundo o Talmud e Yerushalmi, Megillah 2.4, nos fala que exatamente no futuro a alegria irá crescer de forma tão estupenda que ela vai trazer cura para tantas e quantas doenças ali existirem nesses dias. Então, ou seja, Ele, o Eterno Todo-Poderoso, Ele fará realmente uma grande roda e dessa forma Ele será o cabeça, né, aquele que estará sendo o centro das atenções, e pois a presença divina, ela paira sobre a cabeça do doente. Lembram que Yaakov disse que na cabeceira da cama está a Shekhinah, a presença divina na cama, né, na cabeceira da cama de um doente? Então, dessa forma, naqueles dias, as doenças cessarão, porque essa presença divina, ela fará com que a alegria seja tão grande e que as pessoas elas estarão realmente em todo o seu ser e em toda a sua corrente sanguínea, com bons fluidos, né? Correndo realmente coisas de alegria, de amor, de bondade, e isso vai rompendo as barreiras e vai realmente curando as enfermidades, as doenças. Assim sendo, segundo os nossos sábios, Deus o sustentará em seu leito de morte, uma vez que o doente não tem nenhuma vitalidade, apenas a presença divina o mantém. Foi esse exemplo que o nosso pai Yaakov, né, quando reuniu seus filhos em torno de sua cama, né, ele já estava sem aquela vitalidade. E dessa forma fica patente que a Shekhinah, ela sempre está na cabeceira da cama de todo enfermo. Assim sendo, no futuro, todas as doenças serão curadas pela alegria. Deus será, então, a cabeça, né, a parte superior desta grande roda, onde todos estarão cantando, dançando e se alegrando como uma só família, né? A Irani Braga, de Mendonça, Nova Lima, Minas, Luiz Ribeiro, também estão somando conosco nessa tarde aí, ok? Alguns nomes vão aparecendo para mim aqui, nós vamos falando, outros não aparecem, então por isso que nós não falamos, ok? Dentro disto, né, então os nossos sábios falam que
A alegria é o remédio do doente. No hebraico, o doente é chamado de rolê, rolê, ou rolé. Pois isso, a alegria e a dança são chamados de rolar, porque são o remédio da doença, ou seja, o grande remédio da doença é a alegria, ok? A regra é que é necessário se esforçar ao máximo para estar sempre alegre o tempo todo. É da natureza humana levar-se pela depressão e tristeza, em razão das vicissitudes e infortúnios da vida. De acordo com essas vicissitudes e infortúnios da vida, a natureza humana, ela acaba assim, dominando o ser humano de tal forma que se deixe levar pela depressão e pela tristeza. Então, por isso, a alegria ela é muito importante para poder reverter esses quadros, né? Então, dessa forma, a alegria, ela sendo presente, e um desafio para nós é que venhamos nos esforçar ao máximo para estarmos sempre alegres o tempo todo, né? Então, quando você está meio triste aí, está meio para baixo, como diz o outro, né? Então é um momento que você chega diante do Pai Celestial, diante de Deus, e dá uma, como filho, né? Dá uma boa reclamada com o Pai, né? E então é um momento não somente de você dar uma reclamada, não significa que você não confia nele, nem que você deixou de ter esperança nele. Muito também não significa que você não crê em Deus. É a nossa natureza humana, e essa nossa natureza humana, ela sempre está no embate conosco, né? Lembra quando Moshe ele foi advertir dois judeus que estavam brigando entre si ali no Egito, e então aqueles dois judeus falaram para ele, né? Quem te colocou como superior e líder sobre nós? Você fará conosco o que fez com o egípcio ontem, que você o matou? E aí então Moisés, ele teve medo e ele fugiu. Lembra dessa passagem? Vimos aí na aliá anterior, e algumas para trás aí. Então veja bem, Moisés, ele deixou de confiar em Deus, ele deixou de crer em Deus, porque aquele momento ele foi dominado por aquele medo, que o faraó saberia da verdade, que ele teria matado o egípcio e ele seria executado. Não, ele continuou crendo em Deus, ele continuou realmente tendo fé em Deus. Só que naquele momento ali faltou o quê? Confiança, que é que realmente Deus vai resolver a sua situação. Então muitas vezes nós somos abatidos pela depressão, pela tristeza. Não significa que nós deixamos de crer em Deus, mas é que nesse momento deu uma, como diz assim, né? Deu uma falhada naquela confiança absoluta em Deus. Então é o momento de nós estarmos diante do Pai, diante de Deus, e falarmos com Ele. Afinal de contas, você é filho, Ele é pai, e o pai está sempre pronto a ouvir os queixumes do filho. Então não tem nada de mais você ir na presença de Deus e realmente falar os seus queixumes, se queixar com Ele, certo? Mas ao mesmo tempo, se aproveita a oportunidade em que você está se queixando com Ele e diz para Ele: Pai, por favor me ajude, está falhando a minha confiança, então aumente a minha confiança, aumente a minha fé em Ti cada vez mais, e faz com que eu me torne cada vez mais, como disse David, devolva-me a alegria da Tua salvação, devolva-me a alegria da Tua salvação, porque a alegria é uma das grandes armas para poder vencer essas barreiras, doenças, depressões, tristezas e coisas semelhantes. E com alegria eu me torno mais confiante em Ti. Então, Pai, tem misericórdia, ajuda esse Teu filho e faz com que eu possa vencer essa tristeza e essa depressão. E nesse momento é importante que você esteja somando o quê? Somando com pessoas que têm esta fé, essa confiança em Deus. É importante que você esteja alimentando a tua alma. De que forma? Lendo salmos. Salmos é importante para você fortalecer a tua alma. Você ouvir, ler e participar de estudos de Torá também é de fundamental importância
para você vencer a tristeza e a depressão. Mas como diz o nosso Rebbe aqui, Nachman de Breslev, é importante também você fazer o quê? Você se esforçar. Você não pode ficar taciturno. Você não pode ficar com cabeça para baixo. Você não pode ficar para baixo. Você precisa encarar a realidade, né? Se você não tem forças, primeira coisa, Deus é a parte importante para você pedir esse socorro. Na sequência, você buscar ajuda com pessoas que realmente têm alguma experiência de fé, de confiança com Deus. Pessoas que passaram, às vezes, alguma coisa semelhante que você passou, ou às vezes até que passou pior do que você. E essa pessoa poderá te ajudar muito a você se fortalecer na fé, na Torá, nos Salmos e na alegria da salvação de Hashem. Então, forte aí. Denis Carlos de Caldas. Caldas é a cidade de Minas ou é o sobrenome, Denis? Né? Então, Denis Carlos conosco aí, né? De Caldas, ou Caldas é o sobrenome dele, ou da cidade de Caldas, Minas, né? Ok, Denis? Então, amados, é importante que nós estejamos realmente cientes dessas coisas, porque a nossa natureza humana, ela muitas vezes nos trai. O que nós não podemos permitir é que ela venha fortalecer em nós a tristeza e a depressão, porque isso trará, sem sombra de dúvidas, trará falta de confiança em Deus. Então é preciso reagir. Por isso, por consequência, toda pessoa é cheia de sofrimento, porque se deixa envolver cada vez mais com a tristeza e a depressão, e não procura alimentar e fortalecer a alegria. À vista disso, é preciso forçar a si mesmo com grande determinação para se manter sempre alegre, alegrando-se de todas as formas possíveis, até mesmo com comportamentos cômicos, né? Ou seja, tá difícil de se alegrar ou algo semelhante, mesmo com comportamentos cômicos, você pode fazer, né? Aquela expressão no bom sentido, ok? No bom sentido. Aquela famosa expressão, deixa de ser palhaço, rapaz, fica aí com brincadeira aí, né? E a gente só fica rindo aqui, deixa de ser palhaço, né? Então, comportamentos cômicos também é uma forma de você se alegrar e dar como diz o outro aí, né? Dar um tapa na tristeza e jogar ela para lá, ok? Vamos para sobre alguns conhecimentos do mês de Shevat, que nós estaremos adentrando daqui a pouco, ok? Então, o mês de Shevat, nós temos aí, o mês de Shevat é o 11º mês do ano, a partir da contagem de Nissan. Portanto, é o penúltimo mês. Depois nós teremos o mês de Adar, e em seguida nós vamos entrar no mês de Nissan novamente, que é o ano novo sacerdotal, onde nós vamos ter Pessah, né? Esse ano, para já darmos um adiantamento aí, então esse ano nós teremos Pessah, o primeiro dia de Pessah será no sábado à noite, no pôr do sol de sábado, do dia 27 do mês de março, ok? Então, março, dia 27, ao anoitecer, nós estaremos no primeiro dia de Pessah, certo? Então, o mês de Shevat é o 11º mês a contar de Nissan, e ele é o 5º mês a contar de Tishrei, de Rosh Hashanah, o ano novo civil judaico, 5.781, é o que nós estamos na atualidade neste momento, ok? O Rosh Chodesh de Shevat sempre consiste em um dia, já que o mês de Tevet, que o precede, é sempre de 29 dias, que é o mês que nós estamos encerrando agora. Hoje, como vimos aí no começo, hoje é o dia 29 do mês de Tevet. O mês de Shevat tem sempre 30 dias. E assim, o 30º dia de Shevat é o primeiro dia do Rosh Chodesh de Adar. Foi o primeiro dia de Shevat que Moshe
né? Vamos dizer assim, alguns conhecimentos do mês de Shevat que envolve as coisas de Torá. Foi no primeiro dia de Shevat que Moshe começou o seu discurso derradeiro para o povo de Israel. O livro de Devarim, Deuteronômio, o versículo do capítulo 1, verso 5 diz assim: além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a explicar esta Torá. Ou seja, no primeiro dia de Shevat, Moisés começou a falar sobre a Torá. Ou seja, Devarim, nós já aprendemos e recordando, Devarim é fazer relembrar tudo aquilo que estão nos 4 primeiros livros anteriores da Torá. Então é recordar o povo judeu de todas as mitzvot da Torá, bem como o trajeto que eles correram pelo deserto, tudo que aconteceu com referência ao mundo e ao povo de Israel. Então Moisés vem fazer essa recordação de todas as coisas, bem como ele fala, né, dos 40 anos no deserto, em que o povo sempre esteve ali tentando a Deus durante 40 anos no deserto por causa dos seus pecados, das suas rebeldias. Também ele fala sobre a questão do Monte Sinai e na tenda de reunião. Ele ensinou também novas mitzvot que ainda não haviam sido ordenadas. Ele apontou as bênçãos e as maldições a que o povo estaria sujeito e preparou a nação para ingressar na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, e tomar posse dela. E ao concluir, ele abençoou-os antes de morrer, né? Moisés então dirigiu-se a todo o povo de Israel durante 37 dias, a partir do dia 1º de Shevat e até o dia da sua morte, que foi o dia 7 de Adar, a data da sua morte. Ele abriu o seu discurso dizendo: haveis estado bastante tempo neste monte, voltai-vos, parti e ide ao monte do Emoreu, e a todos os seus lugares vizinhos, até o grande rio, o rio Eufrates. Ao encerrar, Moisés disse, lá no capítulo 33, verso 29 de Devarim: bem-aventurado és tu, ó Israel! Quem é como tu, ó povo, cuja salvação vem do Eterno, que é o escudo da tua ajuda e a espada da tua glória? Pelo que os teus inimigos falsearão de medo e te serão sujeitados, e tu pisarás sobre suas alturas. É por isso que os sábios, eles dizem que o Rosh Chodesh de Shevat é comparável ao dia 6 de Sivan, a data da outorga da Torá. Assim como esse dia permanece particularmente propício a cada ano, para que as pessoas aceitem sobre si o jugo da Torá e dos mandamentos. De igual modo, no dia 1º de Shevat, se abrem novas fontes de Torá nos seus corações, já que nessa data elas receberam a repetição da Torá. Todos os dias compreendidos entre 1º de Shevat até o dia 7 de Adar são, por conseguinte, especialmente propícios para que se renove a inspiração no estudo da Torá e no cumprimento de mandamentos. Então, a partir de amanhã, vamos assim dizer, a nossa realidade de que estaremos amanhã durante a tarde com a Torá, nós estaremos no primeiro dia, o pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no primeiro dia de Shevat, até 37 dias corridos, até o dia 7 de Adar, quando Moshe abençoou o povo, concluindo a repetição da Torá. Ele abençoa o povo e ele obedece à ordem do Eterno, sobe no monte, onde ele morre ali no monte, certo? E ele tem a grande honraria de ser sepultado pelo próprio Eterno e pelos anjos do Eterno. Lá na frente falaremos mais detalhadamente sobre isso.
ok? Então, nesse período de 37 dias, segundo os nossos sábios, eles falam que é um momento muito propício para a renovação da inspiração no estudo da Torá e no cumprimento dos mandamentos. Então, a partir desse momento, principalmente aqui, amados, né, a partir do dia de amanhã, primeiro dia de Shevat, até o dia 7 de Adar, né, que nós possamos ter uma grande renovação no estudo da Torá e também na obediência aos mandamentos da Torá, ok? Nesse mês de Shevat, tem um Shabat que é chamado de Shabat Shirar, que significa o Shabat do cântico, né? Então o Shabat que é feito na porção, né, na Parashá Beshalach, que nós temos lá na frente, vai do capítulo 13, verso 17, até o capítulo 17, verso 16, é a 16ª porção da Torá, aqui no livro de Shemot. Hoje, nessa semana, nós estamos na 14ª porção. A semana que vem nós estaremos na 15ª porção. E em seguida estaremos na 16ª, que é Beshalach, do capítulo 13, verso 17, até o capítulo 17, verso 16. Aí nós vamos encontrar o capítulo 15, né, de Shemot, onde nós teremos aí então o Shabat do Cântico. Esse capítulo 15 é o Cântico. Depois que se passou o Mar Vermelho, ou o Mar de Juncos, depois que eles passaram o mar, eles entoaram um cântico ao Todo-Poderoso, certo? Então é o Shabat do Cântico. Nesse mês aqui, né, que nós estamos no mês secular de 2021, esse Shabat ele vai cair no dia 30 de janeiro. No dia 30 de janeiro nós estaremos na Parashá Beshalach e automaticamente nós estaremos então no Shabat do Cântico, onde estaremos falando mais profundamente sobre a questão desse cântico junto ao mar, ok? Mas, adiantando algumas coisas, além do cântico entoado no mar, nessa porção da Torá, Beshalach, contém diversos outros temas: o êxodo do Egito, o milagre da separação das águas, os estudos e as leis dados no acampamento de Mará, o milagre da caída do maná, o surgimento da fonte que forneceu água para todo o povo e a guerra contra Amaleque. Apesar da grande variedade de eventos relatados nessa porção, o tema escolhido pelo povo para denominar esse Shabat foi o Shabat Shirar, o Shabat do Cântico. É o que nós vamos ver lá na Parashá Beshalach. Esse cântico ele é especial. Porque esse cântico de Shemot 15, ou Êxodo capítulo 15, esse cântico ele é muito especial. Esse cântico ele é ímpar. Segundo os nossos sábios, eles nos dizem que ninguém conseguiu fazer um cântico tão maravilhoso como esse cântico junto ao mar, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Segundo os nossos sábios, eles dizem que por que esse cântico é especial? Assim eles nos dizem, que todos os demais ditos da Torá, o povo judeu que ouviu Deus falando. Todos os ditos que nós temos na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, é o povo escutando Deus falar. Mas nesse cântico do capítulo 15 de Shemot, Êxodo, aconteceu algo inédito que não se repetiu na história da humanidade. Foi único e exclusivo, por isso ele é chamado de um cântico maravilhoso sem igual. Qual o motivo? Porque exatamente quando o povo de Israel, juntos como um só organismo, como uma só voz,
eles entoaram esse cântico para Deus. Nesse momento, Deus parou para ouvir esse cântico. Segundo os nossos sábios, foi um momento ímpar em que Deus parou para ouvir o povo, entoando a ele um hino de gratidão. Depois disso, não foi feito nenhum cântico semelhante a este. Portanto, então, a alma de todos foi elevada de uma forma tão maravilhosa que, segundo os nossos sábios, que nesse momento, o povo que atravessou o Mar Vermelho ou o Mar de Juncos, a alma deles se tornaram uma alma só. E ela alcançou uma elevação tão sublime que nesse momento Deus parou para ouvir esse povo, entoando a ele um cântico de gratidão, exaltando o seu maravilhoso nome. Dessa forma, então, esse cântico de Torá que emanou de dentro deles antecedeu a Torá que eles ouviram do Todo-Poderoso no Monte Sinai. O poder do cântico que os judeus entoaram implantou nos seus corações alegria e musicalidade por todas as gerações. Sempre que o povo de Israel se salva de seus inimigos e se livra de suas dificuldades, os corações de todos se inspiram para cantar e louvar ao Todo-Poderoso que lhes trouxe a salvação. Ao invés de louvar a própria força por ter vencido aqueles obstáculos, por ter vencido aquelas dificuldades, por ter vencido os inimigos, eles não olham para isso. Eles olham para a fonte de todas as coisas. Então eles prestam ao Todo-Poderoso um cântico de louvor, de adoração, de gratidão, porque a salvação só vem de Deus. Dessa forma, então, eles cantaram dizendo, significando que foi o cântico que cantaram naquele momento que permitiu que continuassem dizendo cânticos em todas as gerações. Por isso, no capítulo 15 de Shemote, verso 1, começa dizendo, e eles cantaram dizendo, e aí vem o louvor, aí vem a gratidão, aí vem o reconhecimento que só de Deus vem a salvação, que só dele vem a força para podermos vencer os obstáculos, as dificuldades, a tristeza, a depressão e qualquer obstáculo que esteja diante de nós. Por isso, podemos aprender nesta lição deste mês de Shevat, que nós estamos adentrando daqui a pouco, capítulo 15 de Shemote. Além de Salmos, você pega esse capítulo 15 de Shemote, e você faça o quê? Faça dele um cântico para a sua vida. Faça para você um cântico de libertação, um cântico de exaltação, de gratidão ao Todo-Poderoso. Só um trechinho para que nós possamos falar desse cântico precioso e maravilhoso. Capítulo 15 de Êxodo, Shemote. Então Moshe e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Eterno e disseram, cantarei ao Eterno que gloriosamente se enalteceu. Cavalo e seu cavaleiro jogou no mar. Deus é minha fortaleza e meu cântico, e ele foi a minha salvação. Este é meu Deus, e far-lhe-ei uma morada. O Deus de meu pai enaltecê-lo-ei. O Eterno é o Senhor da guerra. O Eterno é o seu nome. Jogou no mar os carros do faraó e seus exércitos, e os escolhidos de seus valentes foram submersos no Mar Vermelho. Certo? Então, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, vamos voltar aqui. Como diz o nosso Menachem Mendel, ele fala assim, pegue as lições da Torá, traga para o seu cotidiano, traz a Torá para a sua vida. Então você pode dizer assim, Deus é minha fortaleza e meu cântico, ele foi a minha salvação, este é meu Deus, e far-lhe-ei uma morada.
o Deus de meu pai enaltecê-lo-ei. O Eterno é o Senhor da guerra, o Eterno é o seu nome. Ele jogou no mar a minha tristeza, a minha depressão. Ele jogou no mar, junto com a tristeza e a depressão, aqueles que querem o meu mal, aqueles que não me ajudam, querem um pior para mim. Ele jogou no mar, e no fundo do mar, ele jogou a tristeza e a depressão com todas as suas raízes. E as águas tamparam e submeteram, no mais profundo do mar, todo este mau jugo. Faça esse cântico para a tua vida e, sem sombra de dúvidas, vencerá toda a adversidade, Por isso diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, e também diz o nosso Rebbe Nachman de Breslev, que é o quê? Esforça-te, fortalece-te, para que você possa vencer realmente a tristeza, a depressão e todas estas coisas aí, ok? Então, dessa forma aí, continuando, nós temos aí o mês de Shevat, algo realmente espetacular, maravilhoso para podermos aprender, e principalmente nos 37 dias seguintes, o momento propício para que nós possamos trazer uma grande renovação do aprendizado, dos estudos da Torá para as nossas vidas e a obediência aos mandamentos de Deus, ok? Então, dessa forma, ainda continuando o que os nossos sábios falam sobre o mês de Shevat, com referência ainda no cântico de toda a criação, da boca do povo de Israel, também ele nos traz assim, cantarei ao Eterno, um aprendizado, um diálogo, cantarei ao Eterno. O que significa cantarei ao Eterno? Cantarei ao Eterno significa que só a Ele, porque não há outro além dele. Então o meu cântico, o meu louvor é somente para Ele. Por quê? Porque não há outro além dele. Não há outro que possa receber o louvor. Não há outro que possa receber adoração. Qualquer louvor e adoração que não seja única e exclusivamente para Deus, o Todo-Poderoso, o único Criador, é idolatria. É idolatria. Então, por isso diz o cântico de Shemot, Êxodo 15, cantarei ao Eterno, significa só a Ele, porque não há outro além dele, que gloriosamente se enalteceu. É o cântico que está dizendo isso daí. Depois você lê com mais detalhe lá. O que significa que gloriosamente se enalteceu? Só Ele é exaltado. Só Ele é exaltado com orgulho sempre crescente. Isso não acontece com o homem, pois o seu orgulho o lança ao abismo, apesar de pretender elevar-se ao céu. O que significa o cavalo, e o seu cavaleiro que ele lançou no mar? Então, o que significa o cavalo? O símbolo de força e poder entre as criaturas da terra. Tem um salmo que diz assim, que Deus ele não quer a força dos cavalos e nem a coxa do homem, que significa exatamente o quê? Forças seculares, forças materiais desse mundo de Asiá, esse mundo inferior. Então, Deus ele não quer a força do cavalo e nem do seu cavaleiro. O que ele quer? Exatamente o que o cântico diz. Aqueles que se rendem a ele com uma verdadeira adoração, com espírito sempre eterno de gratidão. Só Ele que pode ser louvado e exaltado. Qualquer louvor e qualquer exaltação que não seja para Ele é idolatria, seja dirigido a quem quer que seja, entendeu? E o seu cavaleiro, que significa? O homem que se orgulha de ter domínio sobre as forças da criação. Mas quem é o homem e do que ele se orgulha frente ao poder de apenas uma das criações de Deus? A força do mar tempestuoso? Então, ele não tem do que se orgulhar. Por isso, a ele
é todo louvor e toda exaltação. Jogou ao mar, né, o cavalo e o seu cavaleiro. Jogou ao mar significa Deus atirou ao mar o homem e o seu orgulho, como alguém que apanha um objeto e o joga de volta ao chão. Mas o que era a força do mar revolto, com suas potentes ondas, na presença dos filhos amados de Deus? Pois enquanto as profundezas do oceano se movimentavam e fervilhavam e ameaçavam inundar toda a criação, com o sopro de tuas narinas as águas se amontoaram, como se fosse terra e não água, e as correntes ficaram erguidas como uma muralha, como se fossem tijolos e não água corrente. Ou seja, naquele momento da passagem do Mar Vermelho ou Mar de Juncos, os abismos condensaram-se como se fossem blocos de gelo e não correntes fluentes de água. No coração do mar, as profundezas do mar não secaram, mas continuaram a fluir como faziam desde a criação, mas quando atingiram o nível dos pés daqueles que Deus amava, ali congelaram no mar, no coração do mar. Quem fez tudo isso? Quem realizou todos esses atos? Ninguém além dele, que ama eternamente os seus amados. Portanto, quando você está triste, quando você está sendo tentado pela depressão a ser taciturno, a ir para baixo, então olhe no espelho, pergunte para você mesmo: quem sou eu? E responda com todo o desafio do seu olhar para o seu próprio olhar. Olhe no mais profundo dos seus próprios olhos e responda a pergunta: quem sou eu? E você responderá: eu sou o filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho do Todo-Poderoso. Eu sou filho do único e verdadeiro Deus, que criou todas as coisas no mundo visível e no mundo invisível. O grande eu sou, o meu Deus, que também é o meu Pai cheio de misericórdia, e não me deixará sucumbir neste mar. Ele será congelado e eu poderei passar com passos firmes por este mar, tristeza e depressão, alcançar o outro lado, vitorioso e abençoado. Depois saia da presença do espelho e vá se alegrar, exaltando o único Deus. Ok? Esse é o nosso mês de Shevat. Tem mais algumas coisas que amanhã nós estaremos falando um pouco mais sobre o mês de Shevat, ok? Vamos para a nossa aliá. Vamos para a nossa aliá, senão daqui a pouco você vai ficar bravo comigo, né? Outro dia eu recebi uma mensagem, obviamente não vamos falar quem é o santo, ok? Mas eu recebi uma mensagem dizendo assim, ó, as suas lives é muito boa, mas é comprida. Então, para que não fique mais comprida e você fique bravo comigo, então vamos para a nossa aliá, ok? Então nós temos aí a nossa aliá, capítulo 7 do livro de Shemot, Êxodo, e do capítulo 7, verso 8 até o capítulo 8, verso 6, nós temos a nossa quarta aliá, né? Então, lembrando que Moshe e Arão, eles vão na presença do faraó novamente, e nós vamos ter aqui, né, o começo das pragas que vão se abater sobre o Egito, ok? Quando Moshe, e nós temos aqui no capítulo 7, verso 8, né? Do verso 8 até o verso 13, com os comentários de Rashi, toda a nossa aliá. Então diz assim: ademais Deus falou a Moshe e Arão como se segue: quando o faraó vos falar e disser, realizai um prodígio por vós mesmos,
então Moisés dirá a Arão: toma teu cajado e lança ao chão na frente do faraó, e ele se transformará em serpente. Deus sabia que isso não impressionaria demasiadamente o faraó. Não podemos esquecer, amados, que o faraó, ele tinha os seus magos, os seus feiticeiros, que tinham domínios sobre a escuridão, sobre as trevas e coisas desse sentido aí. Eles tinham domínio sobre isso daí. Então eles tinham os maus augouros, né, para trazer a realidade, certo? Então lembram quando Moshe e Arão adentraram ao palácio? O palácio, além do exército ser guardado, né, pelos homens do exército do faraó, também tinha ali ursos e leões selvagens, certo? Esses ursos e leões selvagens, eles eram dominados pelos feiticeiros, pelos magos. Eram animais encantados por eles, justamente para que viesse matar toda e qualquer pessoa estranha ao meio deles. Ou seja, o exército, o faraó e os seus sacerdotes, feiticeiros e companhia limitada, certo? Então qualquer pessoa que não tivesse autorização para chegar, esses animais selvagens realmente mataria. Mas quando Moisés e Arão chegou, o que aconteceu com esses animais selvagens e encantados pelos seus feiticeiros? Toda a feitiçaria perdeu o efeito. Toda a selvageria perdeu o efeito. E aqueles animais selvagens, ursos e leões, tornaram-se semelhante, né, a gatinhos e cachorrinhos muito amados por todos nós, que gostamos de ter em nossa casa, no nosso sofá. Alguns gostam de colocar na cama também, né? Dóceis animais domésticos. Foi isso que aconteceu com eles, certo? Por quê? Porque não existe nada além dele. A única e a verdadeira força que domina todas as coisas vem de Deus, ok? Então, dessa forma, Deus sabia que o cajado ser transformado numa serpente, isso não causaria um grande impacto ao faraó, muito menos aos seus feiticeiros. Tanto é que na sequência aqui nós vemos que Arão joga a sua vara, se transforma numa serpente, e ele pega novamente a serpente, volta a ser cajado, né? O faraó chama então os seus sábios, magos e os seus necromantes, né? E dessa forma eles também colocam lá, eles também lançam os seus cajados no chão, que também se transformam, né, em serpentes. Mas o que acontece de inédito nessa situação? O verso 12 nos fala: cada um lançou ao chão o seu cajado, e os cajados transformaram-se em serpentes. Mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. Ou seja, o que foi de inédito nisso? O cajado de Arão transforma-se em serpente e ele pega, volta a ser cajado. Os cajados dos magos e dos sábios do faraó também se transformam em serpentes e voltam a ser cajados. Aí o que acontece de inédito? O cajado, não a serpente, o cajado de Arão, ele simplesmente vai e engole os cajados dos sábios e dos magos. Isso sim causou um grande impacto. Não serem transformados em serpentes. Porque o cajado, não ele na forma de serpente, mas o cajado de Arão foi lá e clup, engoliu os cajados dos magos e dos sábios dos egípcios. E ele não engordou. O cajado de Arão continuou a mesma dimensão que ele era. Ou seja, ele engoliu os cajados dos magos e sábios do faraó, e ele continuou o mesmo cajado sem alterar em nada. E os cajados dos magos e dos sábios do faraó sumiram, puf. Entendeu? Dessa forma, aplicando para as nossas vidas, o cajado, o nosso cajado, né, vamos assim dizer, o nosso cajado é a Torá
e os seus mandamentos. Para nós não judeus, os nossos mandamentos são as 7 leis de Noé com as suas ramificações. E a Torá, que é o todo, no seu todo, é vida para nós também. Ok? Então, dessa forma, vamos seguir sempre nessa direção aí. Então, dessa forma, né? Mesmo o faraó vendo isso, ele ficou obstinado, não atendeu, não deu atenção a Moshe e Arão e não atendeu exatamente a voz de Deus, e ele se tornou com seu coração embrutecido, insensível, e simplesmente disse: não, o povo de Israel não vai tirar férias, o povo de Israel não terá 3 dias de férias, vai continuar trabalhando, e vamos aumentar ainda a dificuldade, para que eles não tenham tempo para pensar. É isso que todo legislador e todo governo que não tem boas intenções para com o povo, eles procuram de alguma forma, seja com uma intensa atividade trabalhista, com uma intensa atividade de impostos, ou uma intensa atividade de trazer medo e pânico à população, para que a população não pense. Você aplica nos nossos dias. Não tem aí um governante aí que diz que pensa no bem do povo, mas na realidade não pensa, ele está pensando no din-din, não é verdade? Então ele quer de todas as formas trazer uma vacina X para que as pessoas tomem a vacina. As pessoas estão com tanto medo que está faltando inteligência. As pessoas estão em tanto pânico que está faltando sabedoria. As pessoas estão tão apavoradas e aterrorizadas que elas estão olhando para as trevas achando que é luz. E olham para a luz como se fossem trevas. Ou seja, olham para o mal como se fosse bem e olham para o bem como se fosse mal. Tem um monte de gente que até então pareciam inteligentes e estão agindo dessa forma. Olhando para as trevas como se fossem luz e olhando para o mal como se fosse o bem. E aí está a comprovação científica, não é isso que você quer? Comprovação científica? A comprovação científica dizendo que a dita cuja de vacina tem menos de 60%. E os cientistas que analisam isto dizem que na realidade tem menos de 50% de segurança. Uau! Como que você analisa isto? Carla de Costa, Santa Catarina, Baruch Hashem, pela sua presença, Carla de Costa, de Santa Catarina. Como que você analisa isso? Vamos dar alguns exemplos. Você tem o seu marido, você que é casada. Você é casada, você tem o seu marido. Qual é o grau de fidelidade dele? A ciência vem e diz assim, ó, o seu marido, certo? Ele tem, ó, 50% de comprovação científica que ele é fiel a você. E os outros 50%? É confiável? É a mesma coisa, você que tem esposa. Aí vem o fulano e diz aí, ó, a sua esposa é confiável 50%. E os outros 50%? Você vai pegar o seu carro e você vai em direção ao litoral. Para ir ao litoral você tem que descer serras. Uma descida terrível. O veículo precisa estar em ótimas condições. Aí você leva no mecânico, para que o mecânico faça uma avaliação, passa um pente fino no carro para você poder pegar a estrada. Afinal de contas, você vai com a tua família. Você precisa oferecer à sua família segurança. Aí à tarde você vai buscar o carro e o mecânico diz para você, ó, fiz aí um pente fino no seu carro, do jeito que o seu carro tá, você pode até viajar. Aí quando você escuta, você pode até viajar, e você pergunta pro mecânico, mas peraí, quantos por cento que eu tenho de segurança nesse posso até viajar? Aí o mecânico fala assim, ó,
uns 45%, uns 50%, você tem segurança que nada vai acontecer. Mas e os outros 50%? Aí o mecânico diz, bom, aí depende da tua sorte, aí você que arrisca. Você vai colocar em perigo a sua família, faltando 50% de segurança? O que você diz? Então essa é a realidade. Ou você tem 100% de segurança, ou os 95, 98% que a ciência exige, ou você não tem segurança. Certo? Dessa forma, é que nós precisamos andar na nossa vida cotidiana. Dentro disso daí, o que se segue? Confiança é tudo. Confiança é tudo. Se você confia na sua segurança, você vai e faz. Se você não tem confiança plena na segurança, você faz o quê? Você vai se prevenir. Então, a minha caminhada, a minha jornada monoteísta é que só Ele eu devo prestar adoração e gratidão. Não vou me mover disto. Não vou adorar outro. Não vou prestar louvor a outro. O Criador, Ele é o único Deus e o único Salvador. Ele não nasceu e nem morreu. Porque se Ele tivesse nascido, Ele não seria Deus. Se Ele tivesse morrido, muito menos ainda. Qual é a moral de um povo que vê o seu rei sendo maltratado, chicoteado, blasfemado, apanhando na sua face, sendo torturado? Qual é a moral desse povo? Todos perdem a moral, porque o seu rei, o seu líder, está simplesmente subjugado. Por isso, realmente Deus diz que a sua glória Ele não dá a outrem. E por isso, o cântico do capítulo 15 de Shemote nos diz: a Ele é toda a nossa gratidão e toda a nossa exaltação. Ok? No versículo 14 do capítulo 7, né, temos então a primeira praga. A primeira praga é o sangue. Então diz assim com os comentários de Irache: então Deus mandou Moisés e Arão anunciarem a primeira praga. No dia 15 de Sivan, do ano 2447, a partir da criação, ele disse a Moisés: apesar de eu ter indiretamente obstinado o faraó, permitindo que os necromantes o fizessem pensar que vossa demonstração fosse apenas magia, ele não atentou ao fato de que o cajado de Arão engoliu os deles. O faraó obstinou-se por si mesmo, para além do que eu fiz para torná-lo obstinado. O coração do faraó, portanto, está indiferente. Ele recusa-se a fazer o povo ir e merece ser castigado. Vai ao faraó pela manhã, pois é então que ele sai às águas, para satisfazer suas necessidades fisiológicas privadamente, de modo que possa fingir ser um deus o resto do dia. Posiciona-te defronte dele à margem do rio Nilo. Toma então a mão o cajado de Arão, que se transformou em serpente. O faraó, ele pela manhã, ele ia até uma certa parte do rio Nilo, onde ali ele fazia as necessidades fisiológicas. Por quê? Porque ele é um homem mortal. O ciclo natural do organismo humano é este. Então ele ia numa determinada parte do rio Nilo, onde ele fazia as suas necessidades fisiológicas. E depois ele se fantasiava como um deus o resto do dia. Certo? É isso que está dizendo aqui o comentário de Irache. Verso 16. Tu lhes dirás: Deus dos hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: faz ir o meu povo para que me sirva no deserto. Até agora não atendeste a minha ordem.
e eu sei que não atenderás até a 10ª praga, a matança dos primogênitos. Assim disse Deus, por meio disso reconhecerás que eu sou Deus. Golpearei agora a água do rio com o cajado que está em minha mão, e ela se transformará em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio se tornará pútrido, e os egípcios se cansarão de tentar achar maneiras de tratar o rio a fim de beber água dele, visto que os egípcios veneravam o Nilo como sua fonte de água vital e irrigadora. Deus atingiu o primeiro para demonstrar sua vulnerabilidade, e isso desmoralizou os egípcios. Arão continuou a advertir o faraó por 3 semanas. No dia 8 de Tamuz, Deus disse a Moshe: como o Nilo te protegeu quando eras bebê, tu mesmo não o golpearás. Portanto, diz a Arão: toma teu cajado e levanta a tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, seus canais, seus lagos e todos os seus depósitos de água, e se transformarão em sangue. Haverá sangue até nas casas de banho e nas banheiras privadas em todo o Egito, até em recipiente de madeira e pedra, pois a água que estiver dentro deles também se transformará em sangue. Moisés e Arão fizeram exatamente como Deus ordenara. Arão levantou o cajado e golpeou a água do rio, e o Nilo então se transformou em água de sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio tornou-se pútrido, de modo que os egípcios não podiam beber a água do rio. Havia sangue em todo lugar no Egito, onde quer que a água do rio fosse tirada. A praga também afetou o rio em Goshen, onde viviam judeus, para que o faraó não tivesse oportunidade de dizer que o Nilo, a deidade dos egípcios, era imune à praga de Deus ali. Então até as correntes das águas que estavam em Goshen também se transformaram em sangue. O povo, porém, podia cavar poços que forneciam água fresca. Isso deixou claro que o objeto da praga era apenas a deidade dos egípcios. Os necromantes do Egito então fizeram o mesmo, transformando a água de poço em sangue, com seus encantamentos, invocadores de demônios. Então o faraó, racionalizando, pensou que Moisés e Arão estivessem só fazendo mágica, e que era comum no Egito. Ele obstinou-se ainda mais e não deu atenção a Moshe e Arão, exatamente como Deus lhe falara. O faraó virou-se e foi para o seu palácio, sem prestar atenção nem sequer a isso. Como não prestar atenção ao fato do cajado de Arão se haver transformado em serpente? Nos dois casos, ele se convenceu de que Moisés e Arão estavam simplesmente fazendo mágica. Todos os egípcios cavaram em torno do rio em busca de água para beber, porque não podiam beber água do Nilo. 7 dias completos se passaram do momento em que Deus golpeou o rio até o sangue voltar a ser água, mas o faraó não cedeu. Cada praga durou 1 mês. Moisés e Arão passavam os primeiros 3/4 do mês informando o faraó do que iria acontecer e advertindo-o das consequências de sua obstinação, e a praga em si durava 1 semana. Assim, as 10 pragas se estenderam por um período de 10 meses. Verso 26, a segunda praga, as rãs. No dia 15 de Tamuz, imediatamente após o término da primeira praga, Deus mandou Moisés anunciar a segunda praga, a praga das rãs. E ele disse a Moshe: vai ao faraó e diz-lhe: assim falou Deus, faz ir o meu povo, para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, infestarei todo o território de rãs. O rio fervilhará de rãs. O rio fervilhará de rãs, e quando emergirem, elas entrarão primeiramente em teu palácio, e em teu quarto de dormir em tua cama,
e depois na casa de teus cortesãos, e no meio de teu povo, e em teus fornos e amassadeiras. Como foste o primeiro a propor a opressão do povo, serás o primeiro a sofrer. As rãs entrarão vivas em ti, em teu povo, em todos os teus cortesãos, e coacharão de dentro de vosso estômago. Após 3 semanas, no dia 8 de Ave, Deus disse a Moshe: essa praga também envolve o rio Nilo, de maneira que novamente tu não a iniciarás. Portanto, diz Arão: levanta a tua mão com teu cajado sobre os rios, os canais e os lagos, e faz subir rãs sobre o Egito. Arão levantou sua mão sobre as águas do Egito, e a multidão de rãs subiu e cobriu o Egito. Da seguinte forma: uma rã emergiu da água, porém quando os egípcios a golpearam, ela milagrosamente se dividiu em muitos enxames de rãs. Uma multidão de rãs também saiu do rio em Goshen, onde viviam os judeus, mais uma vez para que não se oferecesse ao faraó a oportunidade de alegar que o rio, a deidade, o Deus dos egípcios, era imune à praga de Deus ali. Os necromantes fizeram o mesmo com seus encantamentos. Eles também fizeram uma rã que se dividiu em muitas rãs, a subir do rio Egito, a subir sobre o Egito. Então o faraó pôde novamente pensar que Moisés e Arão estavam apenas fazendo mágicas. O faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai a Deus que tire as rãs de mim e de meu povo, e enviarei o povo para que sacrifique a Deus. Abrindo um parênteses aqui, quando aqui os comentários de Irache, dos demais sábios do nosso povo, as rãs entrarão vivas dentro de ti, a começar pelo faraó. A começar pelo faraó, uma rã entrou pela sua boca dentro e se estacionou no seu intestino, no seu estômago. E quando o faraó ia falar, o coachar da rã falava primeiro. E isso aconteceu com todos os egípcios. E toda a terra do Egito inundou-se de rãs, certo? Então, a praga era uma coisa real e séria, ok? Mas como os encantadores, os magos do faraó fizeram mágica e também produziram rãs, então o faraó achou que Moisés estava apenas fazendo mágica. Mas só que para encerrar a praga, os seus magos não conseguiram. Então o faraó chama Moshe e Arão e fala: invoque o teu Deus para que cesse a praga das rãs, e eu permitirei com que o povo vá para sacrificar a Deus, né, no deserto. Então no capítulo 8, verso 5, continuando, Moisés respondeu ao faraó: tenta vangloriar-te à minha custa, desafiando-me a fazer algo que me julgas incapaz. Mandar Deus tirar as rãs em um momento específico. Por qual momento devo rezar? Por ti e teus cortesãos e teu povo? Para erradicar as rãs de ti e de tuas casas, de modo que fiquem só no rio? O faraó teria preferido livrar-se das rãs imediatamente, porém ainda achava que Moisés e Arão estivessem apenas fazendo mágicas, e que se Deus estava realmente envolvido nessa praga, era porque eles usavam meios mágicos para invocá-lo e fazê-lo cumprir suas ordens. Por isso o faraó supôs que Moisés e Arão levariam algum tempo para executar os ritos necessários para dar o fim à praga. E assim, pensando, o faraó respondeu a Moisés: reza agora para que desapareçam pelo menos amanhã. Então Moisés disse: será como dizes, para que reconheças que não há como Deus, o nosso Deus. Certo? Então amanhã nós vamos continuar aqui como que a praga das rãs cessou. Mas vamos ver a sequência das pragas aí, o que acontece aí.
Para nós finalizarmos aqui, os nossos sábios trazem para nós algumas coisas mais profundas para nós pensarmos sobre a questão das pragas. Como nós só temos 2 pragas até o momento, na nossa LA de hoje, vamos falar até essas 2 pragas rapidamente. Por que os egípcios mereceram as pragas? Todos os castigos de Deus são justos. Não podemos esquecer esse detalhe. Deus, ele não é injusto. Então, como que você pode medir isso? Vamos dar um exemplo. Tem uma certa pessoa que você conhece, ou você ouviu dizer, e essa pessoa ela sofreu muito com uma enfermidade X. Então, ou você ou alguém diz assim, não é justo que essa pessoa pagasse isso. Quando nós expressamos assim, nós estamos dizendo que Deus é injusto. E isso é blasfêmia. Então, por que os egípcios mereceram as pragas? Todos os castigos de Deus são justos. No caso específico aqui. Mas também você ouviu, além dessa expressão, essa pessoa não é justo que ela padecesse por isso. Mas, você também já ouviu a expressão dizendo assim, essa pessoa, através dessa enfermidade, ela está se purificando. E Deus a receberá em seus braços, caso ela venha falecer deste mal. Você já ouviu essa expressão? E é exatamente isso. Deus não é injusto em nada, em absolutamente nada. Quando nós padecemos adversidades, enfermidades, atribulações das nossas vidas, é porque Deus está nos purificando para algo melhor e maior. Se nós, mortais, tivermos apenas esperança nessa presente vida, dessa forma, nascer, crescer e morrer, na verdade, nós não estamos vivendo então. Nós estamos vegetando. E não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que venhamos nascer aqui, cresçamos, e o tempo determinado da nossa morte, venhamos cumprir a nossa missão, para que nós tenhamos direito à vida eterna, o Olam Rabá, o mundo vindouro. Esse é o propósito primordial de Deus. Não que você nasça, cresça, viva de uma forma legal aqui, depois morre e aí. Então as atribulações das nossas vidas é para nos purificar, para que nós possamos conquistar algo melhor e maior. Ok? Então ele castigou o povo egípcio com as 10 pragas por terem sido extremamente cruéis. Cada uma das pragas tinha um motivo que correspondia a cada um dos tratamentos que os egípcios deram ao povo de Israel. Então a primeira praga, sangue. Os egípcios obrigavam os judeus a trazer-lhes água do rio. Assim Deus transformou a água em sangue. Outra razão pela qual Deus fez que o primeiro castigo fosse relacionado ao rio Nilo foi porque os egípcios pensavam que o Nilo era um deus. E ao converter a água em sangue, Deus mostrou-lhe que ele tinha poder sobre o rio. E não podemos esquecer também que o faraó mandou matar, afogando as crianças no rio Nilo. Isso daí é comparado ao aborto, viu? É comparado ao aborto. Ok? Então, o castigo de sangue no rio Nilo, por causa disso. E a segunda praga, das rãs. Os egípcios ordenavam aos judeus para trazer a eles rãs, caracóis e insetos, porque eles queriam se divertir com esses animais. E ao obrigar os judeus a trazerem as rãs, Deus castigou os egípcios com estes sinais, os sinais das rãs, ok? Um outro comentário, um outro sábio, nos traz a seguinte questão, através do Talmud, da Mishnah, sobre a questão das 10 pragas.
Então, segundo os nossos sábios, eles dizem assim: quando Moshe e Arão saíram do palácio do faraó, Deus disse a Moshe: vá novamente ver o faraó amanhã cedo. Irás encontrá-lo junto ao rio onde passeia todas as manhãs. Adverte-o de que disse, não sei, quando o faraó disse, não sei quem é Deus. Adverte-o sobre isto. Mas se não escutas a Deus, logo começarás a saber quem ele é, pois ele trará um terrível castigo sobre vós. Transformará a água do Nilo em sangue. Moshe advertiu o faraó, mas esse não se importou. E Deus mandou a primeira praga, sangue. A ordem das 10 pragas é sangue, rãs, piolhos, animais selvagens, morte dos animais, sarna, granizo, gafanhotos, trevas e a última praga, a morte dos primogênitos. Vamos ver todas elas na sua sequência. Hoje, como nós estamos nas 2 primeiras pragas, nos comentários dos nossos sábios, porque Deus enviou as pragas nesta ordem em particular. Esta sequência de pragas, ela tem um motivo. Segundo este comentarista, da parte do Talmud, dos sábios, primeiro o sangue, depois as rãs, depois os piolhos, etc. Uma resposta é que Deus atuou como um general comandando uma guerra que vai contra o seu inimigo. Ou seja, primeiro sangue, do ponto de vista de estratégia de guerra. Sangue, antes de entrar numa cidade inimiga, o general e seu exército, eles envenenam os poços de água dos inimigos para que não tenham mais água potável. Do mesmo modo, Deus primeiro cortou o suprimento de água dos egípcios. Isso começa a abalar a moral da tropa, numa visão de estratégia de exércitos. Então, o Talmud nos traz isso para pensarmos. A segunda foi as rãs. Logo, o general, ele ordena aos tocadores de trombetas e tambores que toquem o mais alto e o mais forte possível para fazer um grande barulho. Por quê? Porque o barulho, ele também faz com que cause no inimigo medo e pavor. E dessa forma eles perdem a resistência. Então, de maneira análoga, Deus trouxe as rãs, cujo coachar incomodou terrivelmente os egípcios. Você tira aí por base, quando você escuta aí uma rã, né, cantando, uma rã cantando, já incomoda muita gente. Duas rãs cantando já vai incomodando muito mais. Agora você imagine milhares e milhões de rãs coachando. Imagine o barulho ensurdecedor que aconteceu no Egito. Trouxe realmente um grande medo em todo o Egito. Ok? Então essas são lições sobre as 2 primeiras pragas. E para nós a lição fundamental nesse momento é que como vamos vencer as nossas grandes barreiras, tristeza e depressão? A alegria da Torá, a alegria de Salmos, a alegria da salvação em Deus. É a nossa grande arma para vencermos essas grandes barreiras. E as lições aqui com referência a Moshe e ao faraó é que de Deus não se zomba. Não podemos blasfemar contra Deus. Deus é justo. Deus é justo em tudo o que Ele faz. Agradeça a Deus e peça para que Ele possa aumentar a alegria da salvação que só nele nós podemos encontrar. Com a graça bendita de Hashem, amanhã às 14 horas em A Tarde com a Torá. Desculpem, né, que ficou cumprido hoje a nossa live aí, mas que o Eterno dê graça sobre graça
para que juntos possamos aprender as ricas lições da Torá e possamos praticar para termos e mantermos essa alegria da salvação que nós temos em Deus, o nosso Hashem, o Deus dos exércitos, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o único Criador, o único Salvador. Shalom, shalom, até amanhã.